Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre a Ásia, maior continente do mundo. Vamos lá? O continente asiático é o maior do mundo e corresponde a 1/3 das terras emersas do planeta. É banhado por 3 oceanos: Pacífico a leste, Índico ao sul e Antártico ao norte. O que separa a Europa da Ásia é uma cadeia de montanhas conhecida como Montes Urais. A área do continente asiático é de 44.482.000 km². É também o continente mais populoso do mundo, com 3,95 bilhões de habitantes, pouco mais de 60% da população mundial. A Ásia também é conhecida como um continente de contrastes. Nós vamos ter uma grande diversidade étnica, cultural e religiosa neste continente. Nós vamos ter países muito ricos e outros extremamente pobres, diversidade de culturas. O continente asiático é tão populoso que existe mais pessoas vivendo dentro deste ciclo do que fora dele. A base da cultura asiática é composta por 3 civilizações: cínicas, na China, Taiwan, Mongólia, Coreia e Sudeste Asiático; hindu, na Índia; islâmica, no Oriente Médio. Na divisão política, existem por volta de 50 países localizados no continente asiático, dentre eles aqueles com a maior população, como é o caso da China e da Índia. Levando em consideração a divisão regional, nós vamos ter aqui em azul a Ásia Setentrional, aqui no rosa a Ásia Central, no verde o Oriente Médio, aqui a Ásia Meridional, no amarelo nós vamos ter o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente. Vamos ver agora as características de cada uma dessas divisões regionais. A Ásia Setentrional é formada pela parte oriental da Rússia. Apresenta climas com temperaturas baixas, podendo chegar a menos 50 graus, com formações vegetais de taiga e tundra. Região muito rica em petróleo e gás natural. Apresenta solos denominados formados pelo degelo e alta umidade, rico em nutrientes. O Sudeste Asiático é formado por algumas regiões, como a Península da Indochina, a Península Malaya e a Insulíndia. Apresenta como clima predominante o equatorial. É constituído por países como Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, Malásia, Singapura e outros insulares, como é o caso da Indonésia, Brunei, Filipinas e Timor-Leste. Na década de 1970, com a ajuda dos Estados Unidos e Japão, países como Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia tiveram grande crescimento econômico, com investimentos provindos de multinacionais destes países. Os investimentos em educação e a mão de obra barata desabrolham o desenvolvimento econômico da região. O Oriente Médio. No Oriente Médio, a maioria dos países são da religião muçulmana. São eles: Arábia Saudita, Iraque, Síria, Jordânia, Líbano, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Irã, entre outros. A planície da Mesopotâmia tem grande importância histórica e cultural, sendo banhadas pelos rios Tigres e Eufrates. O clima predominante é o desértico e semiárido, com uma grande variação térmica. A temperatura pode alcançar, durante o dia, 40 graus e à noite, menos 10 graus. A vegetação não poderia deixar de ser xerófila, ou seja, aquela que se adapta a pouca quantidade de água. Por ser uma região de grande concentração de petróleo, fez crescer a cobiça das grandes nações do mundo, como França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia. Esse fato torna a região um eterno palco de desafios geopolíticos. A Ásia Meridional é formada pelos seguintes países: Sri Lanka, Índia, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh. O relevo da Ásia Meridional divide-se em 3 grandes compartimentos: Cordilheira do Himalaia, localização: fronteiras da Índia, China, Butão e Nepal. O Monte Everest, considerado o maior monte do mundo, com 8.848 metros. Planalto do Deccan. Rochas erodidas não ultrapassam a 2.000 metros. A planície Indo-Gangética, intervalo entre a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Deccan. Sua formação se dá pela presença dos rios Indo e Ganges. Predomina o clima tropical de monções, com o aparecimento dos desertos. Apresenta-se vegetação de savanas e florestas tropicais. Lembrando que o país mais importante da região é a Índia, com cerca de 1,1 bilhões de habitantes.
mais ou menos 18% da população mundial. Porém, cerca de 500 milhões vivem em estado de pobreza ou miséria. No Extremo Oriente, os países formadores são China, Taiwan, Japão, Coreias do Norte e Sul e a Mongólia. A região onde está localizado o Japão é de uma formação recente, por isso há a presença de montes altos e vulcões, como é o caso do Monte Fuji. Abalos sísmicos são corriqueiros por causa da movimentação das placas tectônicas, o que favorece a formação do chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Existem 6 climas na região, sendo eles subtropical e temperado com influência das monções no Japão e Península da Coreia, frio da montanha e desértico na China, árido e semiárido na Mongólia. Em relação à agricultura, se destaca a de subsistência, tendo como principal produto o arroz. A exceção vai para o Japão, que produz com alta tecnologia, contudo, a área de plantio é extremamente pequena para a população. Nós temos também os plantations, que são áreas de cultivo destinadas à exportação. Os principais produtos da agricultura asiática é o trigo, o algodão, a cevada, o chá, o tabaco e frutas. A pecuária, em grande parte, é extensiva, com grande destaque para os rebanhos de bovinos, suínos, ovinos e bufalinos. Em 2003, a gripe aviária assolou o continente. Milhares de aves foram sacrificadas, o que fez com que o nível de importações aumentasse. Hoje a epidemia já está controlada, mas a falta de infraestrutura de saúde agrária possibilita o surgimento de outras doenças. Os maiores produtores do mundo de petróleo estão localizados no Oriente Médio. São também recursos minerais extraídos na Ásia: carvão mineral na China, minérios de ferro, ouro, estanho na Indonésia e cobre. Os países com mais destaque na área industrial são o Japão e a Coreia do Sul, com parques industriais modernos. Mas destaque também está para Israel, China e temos também os tigres asiáticos, como é o caso de Taiwan, Singapura e Hong Kong. A Índia tem um grande crescimento no setor de informática, têxtil, mecânico e siderúrgico. As empresas automobilísticas chinesas também começam a expandir-se pelo resto do mundo, vendendo os produtos de baixo valor. Se é o maior continente do mundo, qual é a língua falada? Diversas línguas e dialetos são falados no continente asiático e destacam-se o mandarim, chinês, o hindi, falado por 70% dos indianos, o árabe, o japonês, o inglês e o eslavo, na Rússia asiática, e o português, na cidade de Macau, na China. Bem, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Foram apresentadas algumas características sobre o continente asiático. Lembrando que há uma diversidade muito grande, é um continente de grandes contrastes, então é importante que você revise, faça a leitura, observando os detalhes no seu livro didático. Até a próxima aula. Tchau, tchau!